Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Será por que perdoar, né? Nós conhecemos muito que temos que perdoar porque as religiões falam, as pessoas falam, mas muitas vezes não sabemos bem por que temos que perdoar. Então, nós vamos discutir essa temática do perdão. Iniciando aqui pelo texto bíblico de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Que se multiplicarmos, fizermos a multiplicação, daria 490 vezes. Mas o que Jesus quis nos mostrar não é quantidade, se é 400, se é 300, se é 1000. Ele quer dizer quantas vezes acontecer, isso temos que perdoar. Ou seja, que o perdão é ilimitado. Ainda em Mateus, capítulo 5, no versículo 25, diz Jesus: Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. Se nós analisarmos também no Pai Nosso, lá ele recomenda a gente a orar e fala como que a gente pedir o perdão. Pai, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. Assim como significa conforme, do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito que eu quero que Deus me perdoe, é a mesma forma que eu tenho que perdoar. Ainda, Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que muitas distonias são resultado do veneno da mágoa, que gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinaria mental, produz desequilíbrio no mecanismo psíquico, com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatórios, digestivo e nervoso. Então, ela nos mostra aqui que a falta de perdão, a mágoa, nós continuarmos com a nossa mágoa no coração, nos desequilibra. Então, muitas distonias, muitas doenças, muitos problemas que nós temos da saúde física e espiritual, física e mental, provém da mágoa guardada. Então, quando nós perdoamos, nós eliminamos esse veneno. Significa que quando nós estamos com mágoa de alguém, que nós estamos guardando o rancor de alguém, nós estamos guardando um veneno que está em nós. E à medida que nós perdoamos, é como se nós limpássemos o nosso corpo daquele veneno que nos produz doença. Nós temos benefícios, né? Então, quando nós perdoamos, nós temos muitos benefícios. A saúde mental e espiritual, ela vem. Alguns benefícios interessantes: reduz o estresse. A pessoa que perdoa constantemente, ele é menos estressado. E nós sabemos que o estresse, ele é o motivo de várias e várias deformidades, várias e várias doenças, né? Ainda fortalece o sistema imunológico. Ou seja, quem perdoa, ele tem menos possibilidade de adoecer. Ou seja, adoece menos. Quem perdoa, melhora o sono. Então, aquela pessoa que perdoa, isso é pesquisa, gente. Isso é pesquisa. Quem perdoa tem geralmente o sono melhor. Quem perdoa também tem outro benefício: reduz a pressão arterial. Olha que coisa bela. Ou seja, melhora a nossa saúde. E ainda favorece o auto-perdão. Que quando nós falamos de perdão, pensamos no perdão do outro. Mas é muito importante se perdoar.
perdoar nós mesmos. Isso é muito importante. O verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Ou seja, perdoar não é apenas dizer está perdoado. Isso ainda não é perdão. Eu diria para vocês que isso é importante, é um bom passo. Quando eu digo para alguém está perdoado, é bom, porque eu comecei a perdoar. Eu dei o pontapé inicial do perdão, mas ainda não é perdão. O perdão verdadeiro acontece pelos atos. Ou seja, se eu digo está perdoado e meu coração continua magoado, continua com raiva, se eu continuo com raiva da pessoa ainda, eu te perdoo, mas não quero ver você na minha frente mais nunca, significa que eu não perdoei ainda. Quando perdoei, meu coração está livre. Então é fácil você saber. Para você saber se você já perdoou alguém, é analisar o seu sentimento. Você está com raiva dele ainda? Tá, né? Então não perdoou. Ah, não, você já eliminou a raiva, já tá, o seu coração está tranquilo, está calmo, está sereno? Beleza, então você já perdoou. Por que temos tanta dificuldade de perdoar, gente? Você já para pensar? Porque perdoar parece fácil, porque simplesmente nós deixarmos a mágoa de lado. Não parece fácil? Beleza, parece fácil, mas realmente não é fácil. Para todos nós é muito difícil perdoar. Então será por que nós temos essa dificuldade de perdoar? Será que é pelo orgulho? Sim, o orgulho é um fator fundamental, porque eu sou orgulhoso, eu me magoo e não tenho a humildade suficiente para poder desconsiderar aquele problema que eu tive com alguém. Isso é um dos fatores. O outro fator interessante é por falta do entendimento de que nós somos os primeiros a ser beneficiados por esse ato de misericórdia. Ou seja, quando a gente perdoa, quem é beneficiado? É quem foi perdoado? Não, é quem perdoou. Então, pois aquele que não perdoa, consequentemente guarda mágoa, partindo para as distonias orgânicas. Então, ele fica doente quando não perdoa. E o perdão nos leva à saúde. Ou seja, se nós tivermos consciência disso, que quem é beneficiado com o perdão somos nós mesmos, eu acho que a partir daí a gente vai aprender a perdoar. Então é importante nós começarmos a pensar, o beneficiado verdadeiro não é o outro, não é quem foi perdoado. É claro que é bom para ele, eu perdoar, energias boas vão para ele, mas o verdadeiro beneficiado sou eu mesmo que perdoei. Então, à medida que eu perdoei, eu serei beneficiado com o perdão, porque aquela carga negativa de energia que eu joguei, que eu jogo para ele, que fica na verdade em mim, que eu tento jogar para ele, mas fica em mim, eu estou livre dela. E essa carga negativa, ela desequilibra. Aí vem os desequilíbrios. Esses equilíbrios é por falta do perdão. Quando eu perdoei, eu me equilibro. E o equilíbrio gera a saúde. Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermo, diz Joana de Ângeles. Então, quando nós não perdoamos, nós estamos guardando lixo moral. E, consequentemente, nós vamos ficando doentes com isso. Ainda podemos ver no ato de perdoar um despertamento para a realidade, ou seja, a eliminação da ilusão. Então nós temos muitas ilusões. E ela diz que a ilusão é um anestésico da alma. Então essa ilusão anestesia a alma para ela não sentir o verdadeiro eu. E tem dois aspectos dessa ilusão. Primeiro aspecto, a ilusão de que somos melhores do que aquele que nos ofendeu. Santo engano. Muitas vezes ele nos ofendeu, mas eu sou pior do que ele. Eu tenho mais erros que ele. Ele errou uma vez comigo e muitas vezes eu errei 10 vezes para ele. Então nem sempre quem errou comigo é pior. Então eu não sou melhor
do que nenhuma pessoa que errou contra mim. O segundo aspecto é a falsa ideia de controlar as situações, ou seja, de estarmos sempre na defensiva, na maioria dos casos, para que ninguém mais nos venha atingir. Então, a pessoa que for atingido, ele tem aquele aspecto de querer ficar na defensiva. Ele fica pronto ao ataque, ou seja, com 4 pedras. Lembra que a pessoa fala assim, fulano está com 4 pedras na mão. Porque toda vez que você chega, ele está preparado para atacar. E isso o perdão elimina. O perdão vai nos livrando de todos essas energias negativas, vai nos livrando desses sentimentos pesados, dessas enfermidades, na verdade. Desta forma, guardamos a mágoa como instrumento de defesa, esquecendo assim que estamos em um mundo de provas e expiações e que as vicissitudes inerentes a ele teremos que enfrentar e superar para atingir nosso objetivo. Então, nós estamos na Terra com o objetivo de crescer. E nós estamos com seres semelhantes a nós, que parecem conosco, têm os mesmos defeitos e também têm qualidades como nós temos. E o perdão, então, é isso, meus caros companheiros, que o perdão nos ajuda a crescer. O perdão nos ilumina a caminhada. E o perdão nos traz saúde. Então, vale a pena perdoar, porque é muito bom para nós. Um abraço.